Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Verso de número 19. Eu vou estar lendo ela na versão King James atualizada. Mas não se assuste, porque é a mesma coisa. É a mesma palavra. Só que eu gostei dessa versão quando eu fui começar a fazer. Eu já tinha preparado isso há algum tempo, tá? E aí eu marquei que eu gostei da leitura pela King James atualizada. Mas é a mesma coisa que se encontra aqui no telão, tá bom? Fica sossegado. Se você não tem Bíblia, não tem no celular, você vai seguir por aqui, tranquilo, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso de número 19. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Amém? É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. De tudo que nós temos, a salvação da nossa alma é o que nós temos de mais importante. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco debaixo do teu favor e da tua graça. Peço que o Espírito Santo de Deus me dê sabedoria e me dê entendimento para expressar tudo aquilo que eu coloquei, Senhor, diante de ti, referente a essa palavra. E eu peço que os meus irmãos possam ter o coração pronto para receber a palavra, porque a palavra é a boa semente, é nela que nós encontramos vida, força e graça para prosseguir em ti. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. O tema para essa manhã é não desista. Tá? Não desista. Talvez você está sentado aqui, mas você já veio com o pensamento de desistir. Desistir só de Jesus? De Jesus, irmão, nunca queira desistir, viu? Você pode desistir de tudo, menos de Jesus. Jesus, não importa se você tem roupa nova, se você tem roupa velha, se você anda na moda, se você usa Avon, se você usa Jiquiti, não importa se o seu carro é do ano, não importa se o seu tênis está rasgado, furado, não desista de Jesus, tá? Não desista de ser fiel, irmão. Não desista de ser fiel. Ser fiel a Deus. Que às vezes a gente é fiel ao time de futebol, a gente é fiel a um amigo que vai nos decepcionar. Hoje de manhã o Carrafa estava falando de decepção. E nós vamos mesmo ter decepção. Mas ser fiel a Deus. Ser fiel àquele que se colocou como seu pai. Por quê? Ser fiel até a morte. É isso que a Bíblia fala para nós. Coloca para mim, Gabriel, Apocalipse 2:10. Porque quando eu e você nos colocamos e dizemos assim: eu serei fiel até a morte a Deus, não importa se eu vou receber as bênçãos que eu tenho colocado diante dele, não importa se eu vou ter muito dinheiro ou se eu vou ter pouco dinheiro, não importa se o meu corpo está enfermo, doente, porque, irmão, você pode ter uma enfermidade no corpo, mas o seu espírito está forte, porque a gente vê pessoas que não têm braço, não têm perna, que prega, que Deus usa. Então, a situação do teu corpo físico não pode fazer você querer deixar Jesus. Jesus não me curou, então eu não quero mais Jesus. Não, ser fiel até a morte. E Apocalipse diz assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Por isso que eu e você não podemos desistir. Não podemos desistir diante das dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Muitas vezes a pessoa ela está dentro do templo, mas ela já desistiu de tudo. E isso é chamado do quê? De procrastinação. Está procrastinada na fé. Está aqui, mas já desistiu. Ela desistiu já de saber que Jesus morreu na cruz para que ela vencesse os pecados dela. Ela já se sucumbiu ao pecado, pastor Carlos. Eu já desisti
de querer vencer esse pecado. Porque ela esquece que quem está nela é Jesus e ele já venceu por ela na cruz. Então ela desiste e por desistir ela vem para a igreja vivendo aquela vida de pecado, acusada por Satanás, que é o acusador dos santos, está lá em Apocalipse. Toda vez que ela vem, o diabo acusa ela, você vai de novo, você continua nesse pecado, e ela ali, por desistir de lutar contra o pecado, ela fica na presença de Deus, procrastinada. Não luta mais, não persevera, como está aqui na palavra, pela salvação da vida dela, que é o que é mais importante. Não desista porque muitos desistiram. Muitas vezes você se foca em pessoas que já desistiram, que já saíram do caminho, que era Jesus, para voltar para o caminho, que é o mundo. Quantas pessoas eu encontro que falam para mim assim: Rose, e você ainda está lá naquela igreja do Evangelho Quadrangular? Você também deve encontrar, né? Sim, estou. Faz 21 anos. E você? Ah, não, parei de ir na igreja, não quero mais saber de igreja, de crente, de pastor. Talvez não seja só eu. Mas por que você desistiu? O que Jesus fez para você? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. São várias situações, né, que a pessoa coloca. Só que ela esquece do sacrifício que Jesus fez na cruz para trazer ela para cá. Não se foque nas pessoas que desistem. Não olhe para cá, fulano já desistiu. Aí como a vida dele está boa, eu também vou desistir. Não foque nos que voltaram, que desistiram. Lembra do povo de Israel no deserto? Ai, nós estava bem no Egito, comendo cebola e pepino, e começou com aquela lamúria. Você vai lá e tem números, você vai ver o que aconteceu com eles. Não foque neles, mas se inspire naqueles que estão perseverando. Olhe para as pessoas que estão neste lugar há um bom tempo e foque nelas. Não nos defeitos, nas dificuldades que ela ainda tem. Porque aquele que começou a boa obra na vida de cada um aqui é fiel para completá-la. Mas procure saber tudo que Jesus já fez na vida dela para que ela permaneça. Não desista, por isso que você deve olhar as pessoas que ainda estão, não aquelas que não estão mais. Olhe para a Bíblia, a história de Ana. Ana não desistiu de orar por ter um filho. Olhe para Caleb. Caleb não desistiu. Moisés foi, Josué ficou no lugar dele, mas Caleb não desistiu. Ele continuou ali seguindo Josué, até que ele estava com aquela idade de 80 anos, e ele disse: eu ainda tenho força se precisar lutar, pastor Carlos. Porque ele não desistiu. Naquela caminhada aconteceram muitas coisas. Esses dias o pastor pregou sobre a rebelião de Abirão, né, deles lá, que a terra se abriu. Caleb podia estar no rolo daquela turma. Caleb podia estar no rolo daquela turma de quando Moisés subiu para o monte. O povo pegou lá, derreteu os ouro e fez aquele boi. E ali Arão não teve pulso, porque Arão ali representava a figura de Moisés enquanto Moisés subiu. Caleb permaneceu. Jó não desistiu. Então não olhe para aqueles que desistiram, mas olhe para aqueles que permanecem. E não permanece só por permanecer. Porque às vezes a pessoa está aqui, mas está procrastinada na fé. Se você for falar com ela, a boca fala do que o coração está cheio. Ela só vai falar para você de derrota. Você vai lá, Rô, você vai falar que você está com uma dor no estômago. Ela vai estar com dor no corpo inteiro. Aí você vai falar: nossa. Aí, irmão Divaldo, você vai falar para ela que você está procurando emprego. Ela vai falar para você: ih, filho, eu faz tanto tempo, eu até desisti já de procurar, nem currículo eu entrego mais. Você tem que procurar pessoas que a boca dela fala do que o coração dela está cheio, do que Deus está fazendo. O irmão André, sexta-feira, deu um testemunho aqui, a história dele, como ele começou em Cristo, o que Jesus, o que Deus fez na vida dele através da fidelidade dele, nos dízimos e nas ofertas. Eu até comentei com a Ilma, falei: aquilo é para inspirar não só os homens, mas as mulheres que trabalham também, a colocar a fé delas em ação.
Porque Deus é fiel com a palavra dele. Então você tem que olhar para pessoas assim. Não desista mesmo quando tudo estiver sombrio, quando tudo estiver ruim. Eu e você não podemos desistir. Porque nós não podemos viver pelo que nós vemos. O apóstolo Paulo deixou isso registrado. Mas sim pelo que nós cremos. Os discípulos viveram tempestades. O apóstolo Paulo viveu preso e ele sabia que ele ia morrer. Em nenhum momento você lê as cartas de Paulo e você vê Paulo se lamuriando, mas ele falava, eu sei em quem eu tenho crido. Tanto que quando ele foi para morrer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Nós não podemos desistir. Tome Jesus como referência. Ele foi até o fim, mesmo passando pelo Getsemane, ele não desistiu. Nós temos que tomar Jesus como nossa referência, porque Jesus podia ter chegado no Getsemane, ele podia ali ter desistido de cumprir o propósito para o qual o Pai mandou ele para cá. Mas ele não desistiu, ainda que ele chorou, ainda que o suor dele era sangue, ele não desistiu. Eu e você precisamos olhar para Jesus. Coloca para mim, Gabriel, Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Deixa eu só pôr aqui, porque eu vou estudando, eu vou vendo as versões, que o meu entendimento se abre, tá? Tem as versões aí, são feitas não para te confundir, mas para facilitar o teu entendimento da palavra. Por isso que você hoje não pode falar, eu não leio a Bíblia porque não entendo. Porque tem várias versões para te dar entendimento daquilo que você está lendo. Então você tem uma batalha espiritual, que é não conseguir ler a palavra de Deus. Por quê? Porque se você ler a palavra de Deus, você vai ser liberto. E você sendo liberto, você sai debaixo do cativeiro de Satanás. E a sua mente começa a ver as coisas grandes que Deus tem para a tua vida. Então, por isso que tem diversas versões bíblicas. Tá? Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Por quê, gente? Porque o pastor Carlos é uma bênção, tem um testemunho maravilhoso. Mas no decorrer ele pode fazer algo que venha nos decepcionar. Ai, eu vou desistir, porque se o pastor Carlos, que era um menino de Deus, cheio de Deus, uma unção de Deus, aconteceu isso, para mim não tem jeito, então vou desistir. Não, você olha para Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Quando vier a vontade de desistir, quando o inimigo atacar sua mente, porque toda nossa mente é campo de batalha. E aí você fala, não, eu vou desistir de tudo. Mas você lembra disso, mantenha o seu olhar em Jesus, no autor e consumador da tua fé. O que é consumador? É alguém que concluiu algo, que terminou algo. Jesus concluiu na cruz do Calvário a tua vitória, a tua salvação. Então, sempre esteja com os teus olhos nele. Não desista. Não desista mesmo que pareça que você está sozinho. Porque há momentos que parece que nós estamos sozinhos. Nem o teu pastor liga para você. Às vezes você vai para ir falar com ele, chegou 10 na frente. Aí você vai embora. Nossa, se nem o meu pastor. Aí você vai falar com o irmão André, nossa, agora eu tenho que ir embora, que a Angeline tem compromisso. Aí você vai falar com a Tere para pedir, nossa, fala, eu estou sozinho, eu estou na roça. Se é um problema com a família, você não vai falar com o marido. Se você com o seu marido está meio embicado, um bico para lá, outro para cá, né? Ou se é... Então, parece, só parece. E Deus permite, para ver se nós nos lembramos, né? Daquilo que a Bíblia diz em Mateus 28. Coloca para mim, Gabriel. 28, 20. Quando ele coloca lá, eu procuro aqui, porque eu gostei dessa versão, eu gostei da maneira que foi colocada, e eu vou ler para vocês. Mateus
28, verso 20. Ensinem, aqui Jesus falando, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Então está falando de discipulado, né, de você ganhar pessoas para Jesus, mas não só ganhar, poder ensinar elas através da palavra, através da tua vida, do teu testemunho. Mas aí vem a parte B. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então tem momento que você vai parecer que você está sozinho, mas você não está, porque a Bíblia não contraria, Deus não contraria. É que Deus está quieto, Ele está em silêncio, Ele quer ver o que você vai fazer. Né? Nós temos o exemplo de Elias. Quando Elias pensou que estava sozinho, Deus disse, ainda tem 7.000 que não se encurvou diante de Baal. Então Deus permite. E você não pode desistir nesse momento que parece, porque só parece. Pela palavra de Deus, o Senhor está comigo e está com você. O Senhor está contemplando tudo. O pastor pode não conseguir você falar com o pastor, mas Deus é estrategista, Ele já faz isso de propósito. Porque você não vai falar com o pastor, mas Ele espera que você fale com ele. Entendeu? Ele quer que você fale com ele primeiro. Por que você quer desistir? Eu, no começo da minha conversão, eu quis desistir, bem no começo. Não que eu já esteja aperfeiçoada, mas eu era... Olha, não quero nem falar. Só quem acompanha, né? A Sueli lá, Roseli aqui. E aí eu falava, não tem jeito para mim, Deus. Um dia, nem no culto eu vim, fiquei chorando, me cobri. Na beliche de um dos meus filhos, me cobri, chorei. Não vou mais na igreja, porque eu já ouvi essa palavra. E eu pisei na bola de novo. A Rose ri, porque a Rose acompanhou minha conversão. E aí, depois que eu fiquei quieta, Rafinha, uma voz, que era o Espírito Santo. Por isso que eu amo Pedro. Ele falou assim, se eu mudei a vida de Pedro, eu posso mudar a sua. Levanta e vai para minha casa ouvir a minha palavra. Porque eu já quis desistir por isso. Eu não aceitava ouvir a palavra, Mirela, e fazer o contrário da palavra. Eu chorava, eu falava, então não tem jeito para mim. Já quis desistir do ministério. Quando eu comecei no grupo de mulheres, irmãos, e Deus começou a me massar mesmo. Porque eu falo para você que eu era só na base do cajado. Deus, pastor Marcos está ali, ele pode falar o dia que ele assumiu essa igreja. Às vezes ele ri. Vocês sabem o que eu falei para ele? Estava eu e a Daniela. Ele chegou com esse jeitão dele. A paz, irmão. Dani, ele já conhecia a Dani, né? Dani era líder de jovem e ele era coordenador. E a irmã, qual o seu nome? Vocês sabem o que eu respondi para ele? Algumas pessoas sabem, né? Eu respondi assim para ele, não importa o meu nome. Só importa que eu sou ovelha do Senhor. Fui embora. Fui embora não, aí era culto, eu dobrei o joelho para orar. Mas eu tomei tanta pancada. Apanhei tanto de Deus. Que apanhar de Deus é bom, viu? Por isso que Davi falou assim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus bate, mas Ele tem misericórdia. Né? O homem não, quando ele bate para te destruir, porque ele é um instrumento de Satanás. Foi isso que eu falei para aquele homem. Só para vocês terem uma ideia como era boa. E já estava bem trabalhada, viu? Já estava assim, tirado o grosso. Aí eu estava no grupo de mulheres, eu era líder de mulheres. Mas eu era, só Jesus conhece. E aí eu ia lá chorar, Rose, vou sair. Eu era secretária, né, Rose? Vou sair. A Rose falava assim, sai mesmo. Senta no banco lá, depois Satanás tira você da igreja. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Por isso que é importante você ter alguém que é de Deus, que é da palavra. Porque quando um cai, o outro levanta. E eu chorava, e ali a Rose sempre falando comigo. E ela também, quando ela tinha alguma coisa, ela falava comigo. E eu ali, na graça de Deus, dava uma palavra, orava com ela. Nós sempre tivemos isso. Aí prosseguia. Aí acontecia, Rose, vou largar, não dá, não aguento, né? Porque eu vindo e assim uma coisa, né? Eu vou ainda bater em fulano, Rose. Isso, bate mesmo. Bate, vergonha bem o nome de Jesus, porque é isso que o diabo quer. Porque daí ele arranca você da presença de Deus. Aí eu chorava de novo, né? É só para você entender que eu já tive desejo de desistir. Aí depois comecei a pregar a palavra. E parecia que era um negócio.
dia fui pregar uma palavra sobre Caleb, sobre a fé, que ele tinha um espírito diferente. Numa terça-feira. Na quinta-feira, veio um vento, Tere. Falei assim para a Roselaine, nunca mais eu subo num altar para pregar. Desisto de pregar. Porque eu fui pregar uma palavra de fé, falar da fé de Caleb, perseverar, e olha o que aconteceu. Aí uma voz disse assim para mim, isso, para de pregar também. Só que eu digo para você, que eu vou levantar pessoas para ir pregando. Porque não é isso que vai mudar o que aconteceu na sua casa. É você permanecer, não desistir. Continuar levando a minha palavra, que é a boa semente, para outras pessoas. Porque da tua casa, da tua família, eu estou cuidando. Aí, voltei. Me coloquei de pé, respirei. Fiz aquilo que Deus falou para Josué. Falou para Ezequiel. Põe-te em pé que falarei contigo. Porque com gente prostrada Deus não quer falar. Ele quer falar com gente que está de pé. Né? Então não desista. Não desista. Não li ainda, né? Já li. Não desista porque o prêmio é para quem vencer. Jesus disse, a quem vencer receberá o prêmio. Em Apocalipse, irmão, nós não vamos ler isso. Tem 7 promessas para quem vencer. Se você tiver tempo e quiser ler, você vai em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. 7 promessas maravilhosas para quem não desistir, para quem vencer. Para quem vencer aqui? Sim, aqui se nós vencermos tudo aquilo que nós temos colocado na presença de Deus, aleluia, porque o nome dele que vai ser glorificado, você não tem mérito nenhum, toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus. Mas vencer, de entrar no céu, de se assentar na mesa, que Apocalipse fala, que quando nós nos assentar naquela mesa, quem vai servir a nossa ceia não vai ser diaconisa, quem vai ministrar para nós não vai ser o nosso pastor, mas vai ser o próprio Deus, e o próprio Jesus vai nos servir, gente. E é isso que eu e você temos que ver quando vier o desejo de desistir. Nós não podemos. Nós não podemos. Eu não sei essa semana o que vai acontecer na sua vida, mas Deus já sabe. E se acontecer o contrário do que você planeja, louve a Deus, porque se você já entregou a sua semana a Deus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a tua vida, e aquilo deu o contrário, porque Deus quer te ensinar algo, Deus quer manifestar o poder dele em algo que você nem imagina. Ontem eu falando com a Tere, alguma coisa da minha vida que eu passei, e eu o tempo inteiro acreditando que Deus ia fazer daquele jeito que eu tinha pedido, tinha colocado. E ali eu contando para ela ali na esquina. E eu disse para ela, Tere, mas aí Deus fez tudo o contrário. Você lembra, Tere? E aí a minha família, porque eu fiquei propagando. Ai, Deus falou que vai fazer, ai, isso e aquilo. Mas Deus fez o contrário. O meu marido está ali, ele lembra disso. Aí minha família, você não falou que Deus ia fazer? Juntou todo mundo. Aí eu peguei e recuei assim. Falei, meu Deus, e agora? Entrei para o quarto e fui fazer o quê? Fui chorar. Mas no outro dia eu fui na consagração. Que eu ia na Assembleia de Deus. Fiquei 5 anos na consagração. Eu e a Márcia Barbosa, das 8 às 9 da manhã. E aí levantou minha irmã do coque. Que a turma fala. E ela veio, ela parou assim. Minha serva! Todo mundo na tua casa está apontando o dedo e dizendo que eu não fiz. Mas hoje ainda, eu vou mostrar para eles porque eu não fiz do jeito que eles queriam que eu fizesse. Sabe o que é isso? E ali teve a inauguração do Varejão. Meu marido foi na inauguração do Varejão. E chegando lá, Deus usou o Vanderlei para contar tudo o que tinha acontecido e por que não aconteceu. Do jeito que a minha família esperava. Porque o que Deus tinha para fazer era muito maior do que eu e minha família esperava. Vocês percebem? Eu podia ter desistido aquele dia. E eu contei para Tere, né, Tere? Aí a minha família toda ficou com que cara? Com aquela cara de, né? Que fez coisa ruim na porta da igreja. Né? Porque Deus, ele é fiel. Mas se eu tivesse desistido, tivesse ficado chorando no meu quarto, não tivesse levantado e ido para a consagração, e Deus não tivesse tocado naquela mulher, que é uma senhora, e é uma vencedora, que esses dias ela perdeu o filho dela, caçula, para o Covid.
não tivesse com o coração ali, e eu não estivesse lá, porque quando eu e você não vemos no culto, Deus pode falar conosco pela transmissão, mas não é igual quando nós estamos aqui. Não é igual. Porque há uma unção neste lugar. Ah, mas Deus não pode derramar essa unção na minha casa? Pode! Mas aqui nós estamos todos juntos, então há uma unção mais potente. Não sei se é a palavra certa, né? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, ou coloca para mim, Gabriel, capítulo 4. E eu já estou indo para os finalmente, porque o nosso pastor tem coisas a realizar ainda. Verso 16. E eu já estou indo para a conclusão. Você está entendendo porque você não pode desistir? Eu quero dizer para você, desista de desistir. Se você tem que desistir de algo, desista de desistir. Você vê aqui que eu não estou pregando para você desistir do seu carro, da sua casa própria, do seu salário alto. Eu estou dizendo para você não desistir de estar em Cristo, de não desistir. Porque se você estiver fazendo tudo conforme os princípios bíblicos, você vai receber tudo que Deus tem para você, para a sua família. Se você for dizimista fiel, ofertante fiel, tiver fé, porque dízimo e oferta está ligado com fé, porque se você não tiver fé para isso, você não devolve o dízimo. Se você não tiver fé para isso, você não oferta. Quando eu vim para Jesus, o meu marido era de um outro lugar, né? Não vou falar aqui o lugar que era. E esse homem vinha com tanto envelope daquele lugar que eu falava, gente, esse homem ele não vai numa igreja, ele vai numa casa de aposta, porque, né, não preciso falar para vocês, né? Então, quando eu vim para Jesus, eu achava um absurdo. E Deus foi trabalhando na minha vida, gente, porque eu era assim, ó, pata de vaca, para mim dar um presente para os outros. Só Jesus na minha vida. Eu queria ganhar. Filha mimada, por isso que eu apanhei quando eu vim para Jesus. Porque eu achei que quando eu vim para Jesus, Diana, Deus ia fazer do meu jeito. Porque minha mãe me mimou, nasci depois de não sei quantos anos. Então, aí eu vim para Jesus, tive que apanhar para aprender que a coisa com Jesus é outro jeito. Né? E aí eu fui aprendendo. E aí eu fui pondo a minha fé em ação. Sabe, pastor Carlos? R$2, R$5, R$10, né? E assim está indo na minha vida. Então é fé. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Então é tudo fé. Então você não pode desistir. Vamos lá. Eu vou ler aqui para você e nós vamos para o finalmente. O que eu quero que você entenda é que você não pode desistir. Diga para a pessoa do seu lado, você não pode desistir. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Ou seja, tua parte de fora pode estar, tá? Mas o nosso interior está sendo renovado a cada manhã. Lamentações de Jeremias fala que a misericórdia pela minha vida e pela tua vida, ela se renova a cada manhã. Tá? Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória, que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Romanos 8,18 fala que o que nós passamos hoje não se compara com o que está nos esperando. Mas se nós desistirmos, nós não vamos viver isso. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Porque aqui é passageiro, né? Em tempos difíceis, as nossas convicções farão toda a diferença na jornada da nossa vida. Os que perseveram, olhando para Jesus, são como Paulo, como estava preso no final da sua jornada. Mesmo sabendo que seria condenado, dizia, eu sei em quem eu tenho crido. As nossas convicções alimentam a nossa esperança. Você tem que ter convicção de quem é o teu Salvador primeiro. E de que Ele é fiel para cumprir cada palavra. Eu falei isso ontem. Quando você tem convicção de quem você é em Cristo, que você é filha, amada, menina dos olhos dEle. Quando você tem convicção que a palavra é a verdade. Que cada promessa de Deus aqui para a nossa vida é real. Não importa o que você esteja passando. Só firme a tua fé. Só enraize a tua fé. Não seja um crente de aparência, porque chegará o momento que vai ser provado aquilo que você fala com a tua boca. Salmos 18 fala isso, que a
A palavra do Senhor, ela é perfeita, mas ela é provada na nossa vida. Porque falar a palavra, cantar louvores e eu te adorarei, quando tudo está bem, é joia, é maravilhoso. Querer estar perto de Deus quando tudo está bem é maravilhoso. Mas querer estar perto de Deus quando tudo está mal. Então não desista. Tinha 2 hinos no meu coração. Um irmão André falou, se você tivesse me avisado. Eu amo esse hino que fala da comunidade de Nilópolis. Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu canto muito bem, tá? Pastor Marcos que não canta. Então vocês entenderam, né? Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Deus me deu esse hino, Ele me levantou numa fase muito difícil da minha vida. Então, quando eu canto um louvor marca a minha vida. E aí tenho da Ludmila Feber. Aguenta firme, não desista. Porque Deus está contando contigo, pastor Carlos. E eu estou contando contigo, Diana. Porque se você ficar firme e eu precisar, você me levanta. Eu conto com o meu pastor. Se ele estiver firme, e ele pode contar comigo. Porque quando ele não estiver tão firme, Deus vai colocar água na minha boca para mim passar para ele. Tomar a água no deserto que ele passa também. Aguenta firme, não desista, não desista, não desista. Eu quero que você diga isso com convicção no seu coração. Eu quero ser perseverante como Jesus. Posso ouvir de você? Quando você for pensar em desistir, lembre de tudo que Jesus passou na cruz, para que você pudesse vir até o Pai dele. E pudesse, através do sangue dele, ter os seus pecados perdoados. E não é porque você parou de pecar, você vai continuar pecando. Mas o sangue dele está sempre ali, pronto para te purificar. Desista de viver no pecado. Desista de duvidar da palavra de Deus. Desista de não deixar Deus trabalhar na tua vida. Mas não desista de Deus. Não desista de estar aqui. Não desista. Desista daquilo que você sabe que Deus não te chamou para fazer, porque você não vai fazer bem feito. Mas peça para Deus colocar você naquilo que Ele te chamou para fazer, para que você faça com excelência. E independente do que você estiver vivendo, você fará com excelência e o nome dele será glorificado. Eu poderia te dar vários versículos bíblicos. José na prisão, Daniel preso, Jeremias vivendo tudo o que estava vivendo. O profeta Chorão nunca deixou de ouvir a Deus e falar o que Deus mandava, mesmo apanhando, mesmo ser jogado no poço. Não importa. Essa é a palavra que Deus colocou para mim, para você nessa manhã. Não desista, não desista da sua família. Não desista. Hoje é dia das mães, não desista do teu filho. Porque eu estou aqui falando como mãe, eu já fui muitas vezes convidada pelo inferno para desistir dos meus filhos. Rose também. Talvez você que está me ouvindo, Satanás já falou, não ore mais por esse filho porque ele não tem jeito. Não ore mais por essa filha, não ame, jogue, não. Não desista, porque os filhos, falei para terem, existe ex-marido, tá? Mas não existe ex-filho, porque o filho sai da mãe. Tanto sai da mãe que ele é ligado no umbigo da mãe, que é para ficar mesmo. Então não desista. Não desista do seu casamento. É lógico que você que está me ouvindo, se o seu marido te bate, não fique só na oração. Vá em ação também. Né? Esses dias eu falei com a Ilma, como Deus foi lindo, e sempre cito a Rose. Falei, eu com a Rose, nós tínhamos convicção de uma coisa. Que se Deus permitisse que o nosso marido fosse uns maridos que umas irmãs têm, nós já era uma vergonha para o evangelho, porque ele tomava com os dois. Não é, Rose? Mas Deus deu um marido abençoado para nós. Porque o irmão Pedro sempre foi uma bênção. O meu marido é uma bênção. E eu com a Rose sempre falava, o problema é nós duas, né, Kátia? E nós ainda ria, porque nós não era gente.
Ai, como Deus tem que pegar nós, porque os nossos maridos é uma benção. E aí Deus permitiu que outras situações viessem para trabalhar em nós. E assim vai ser na sua vida. Por isso que você não pode desistir. Se coloque em pé. Irmão André, você pode solar o hino, cantar o hino que Deus pôs no seu coração.